5, a partir do versículo 19. Há 15 dias atrás, nós falamos no mesmo livro de João, capítulo 5, do 1º ao 18º versículo. A gente falou sobre a cura de um paralítico que Jesus ele operou, um milagre sobre a vida de um homem que nem pediu para ser curado. Jesus ele chegou e perguntou naquela época se ele queria ser curado. E ele falou um monte de coisa, mas ele não chegou e falou para Jesus: eu quero ser curado. Independente daquilo, da maneira que a pessoa falou, Jesus ele curou essa pessoa. Jesus ele curou, e essa pessoa, ele era uma pessoa religiosa, porque ele foi para a igreja depois. No mesmo dia, à tarde, ele foi para o templo, e aí ele encontrou com Jesus. E Jesus ele chegou e falou: olha que você está curado agora, não peques mais, para que não te aconteça uma coisa pior. Olha só que interessante. Aí a gente vai ver e pensar o seguinte: quando Jesus falou isso para esse homem, um homem que estava enfermo por 38 anos, provavelmente ele era paralítico, ou seja, imagine alguém por 38 anos, paralítico, e todo mundo sabe que quem é paralítico precisa e depende de alguém para viver e para fazer um monte de coisa na sua vida. Imagine você, naquele tempo nem cadeira de roda existia, ou seja, qualquer lugar que essa pessoa ia se deslocar precisava de alguém para carregar ele. E aí Jesus ele chega e fala: não peques mais para que não te aconteça uma coisa pior. O que poderia ser pior do que você ficar 38 anos paralítico, dependendo de todo mundo ou de alguém para você chegar e fazer as coisas na sua vida? Você imagina o seguinte: coisas simples que nós fazemos, que é comprar pão na padaria, coisas simples que nós fazemos, que é ir no mercado comprar comida. Um homem que é paralítico, que não tinha nem cadeira de roda naquela época, não existia, como que ele ia comprar pão? Como que ele ia comprar comida? Sozinho? Não, precisava de alguém. E aí Jesus ele fala: o que pode ser pior se uma pessoa chega e volta a pecar? A Bíblia não fala, a história que foi contada acerca desse milagre de Jesus, quem escreveu foi o próprio João. Ele não diz que a enfermidade dele foi por causa de um pecado. Pode até ter sido, mas não era esse o fundamento da história daquilo que Jesus ele queria fazer e falar. Não era esse o fundamento daquilo que João queria escrever. Mas vocês imaginam o seguinte: sabe o que poderia ser pior na vida daquele homem, ou seja, na vida de qualquer pessoa? É a pessoa chegar e ele ter uma morte eterna. A pior coisa do mundo que poderia ser. Ou seja, ele dependia de alguém para sobreviver, ele foi curado, Jesus ele deu um alerta. Provavelmente o homem ele foi lá no templo naquele dia lá para agradecer pela graça recebida, como muitos fazem. Mas Jesus ele deu um alerta para esse homem: cuidado para que não venha acontecer uma coisa pior. A única coisa pior que eu poderia pensar é assim, é um homem chegar e ele não conseguir herdar a vida eterna. E por causa dessas coisas que aconteceram, aqueles que conheciam a lei, aqueles que conheciam a palavra de Deus, as escrituras sagradas, eles chegaram e falaram: primeiro, você não pode ser curado no sábado. Sábado é dia do Senhor, é dia de descanso. Você não pode fazer serviço pesado no sábado. O que era que ele tinha feito? Carregar a sua maca. E carregar coisa pesada, e a maca era considerada uma coisa pesada, ele não poderia porque era no sábado. Terceiro, Jesus ele chegou e ele falou que tudo aquilo que ele fazia porque Deus mandava. Ele e o Pai eram uma só pessoa. E aí foi assim, para os mestres da lei foi assim uma blasfêmia. E aí acontece aquilo que nós vamos ler a partir do versículo 19. Vamos fazer a leitura.
Diz assim: então Jesus falou: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que esse fizer, o filho também semelhantemente faz. Porque o Pai ama o filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, eu julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele, João, era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros? E contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmados a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Irmãos, de todos esses versículos que nós lemos um texto relativamente grande, mas Jesus ele fala sobre o testemunho dele como Filho de Deus, não somente como um filho, mas como o Filho, aquele que Deus enviaria para salvar o mundo. Daí nós podemos ver como é importante nós darmos o nosso testemunho, que não seja na igreja, mas sempre falando das pessoas aí fora. E existem dois versículos que eles são chave, tá? São em cima desses dois versículos basicamente aquilo que eu falarei essa noite. O primeiro deles é o versículo 25, que eu já havia alertado há 15 dias atrás.
Em verdade, vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Né? Essa é uma certeza daquele que realmente é crente em Jesus Cristo. O outro versículo é o 37, aonde Jesus ele fala que o Pai que me enviou, Deus, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. E olha só que interessante, Jesus ele fala na parte de B do versículo: jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Olha que interessante, nunca ninguém viu a Deus, nunca ninguém viu a forma de Deus. A única coisa que as pessoas que estiveram no batismo de Jesus, elas ouviram foi uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E todo mundo ficou maravilhado quando ouviu essa voz, daqueles que estavam no batismo de Jesus. Mas mais nada. E olha só que interessante, Jesus ele chega e fala essas palavras que ninguém nunca viu a Deus, ninguém nunca viu a forma de Deus, ninguém nunca ouviu Deus falar e dar testemunho de Jesus. Como que Deus testemunha a favor de Jesus Cristo? E é isso que nós vamos ver. Então, todas essas exortações que Jesus ele falou para quem? Para aqueles que o acusavam de Jesus como blasfemo, como alguém que se intitulou como Filho de Deus, como o enviado, como Messias, como alguém que se disse que era igual ao Pai, que tudo aquilo que o Pai ordenou Jesus ele fez, como alguém que chegou a fazer curas no sábado, que para eles era uma profanação, em cima daquilo que eles acreditavam, e Jesus só estava fazendo o quê? O bem. Jesus não tinha interesse nenhum em querer aparecer. Na realidade ele não foi pregar a ele, porque muita gente tem falado: quem é esse cara? Não, Jesus ele foi pregar e falar de Deus. Jesus ele foi e começou a anunciar o reino de Deus que viria para levar os seus. Esse reino não chegou até hoje, só que não chegou para quem está vivo. Para todos aqueles que morreram de lá até hoje, para esses o reino de Deus já chegou, porque aquilo que nós tivemos que fazer em vida depois que morremos, já era. Ou seja, quem não aceitou Jesus, quem não teve a certeza de em Jesus que Ele é o caminho, a verdade e a vida, irmãos, não tem mais uma segunda chance depois que morrer. A própria palavra ela é bem clara: não existe reencarnação. Muita gente acredita nisso e está acreditando numa mentira, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia ela é bem clara: morreu, acabou. Aquilo que você tinha que fazer em vida, buscar, procurar, ganhar e tomar, não tem mais uma segunda chance. Na realidade, a segunda chance que nós temos é que quando Jesus ele nos chama, se nós ouvirmos a sua voz e seguirmos o seu caminho, nós somos salvos da ira e da justiça de Deus sobre a nossa vida. Então Jesus ele chegou e, em cima de todas as coisas, ele começa a falar acerca de Deus. Ele começa a dar o seu testemunho da sua vida, da sua obra, afirmando que Deus, ele o Pai, no versículo 19 e 20, ele vai dizer que Deus ele consentia com tudo aquilo que ele fazia. Na realidade, tudo aquilo que Jesus ele fazia porque ele viu o Pai fazer. Olha só que interessante, quando Jesus ele chegou e falou isso daí, que tudo aquilo que ele fez, ele viu o Pai fazer, a gente vai ser levado lá para trás no início da criação. Por isso que a gente sempre costuma falar que a Bíblia inteirinha é a história de Jesus Cristo. Do primeiro capítulo de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia inteirinha ela vai falar de Jesus Cristo. E olha só que interessante, nesses versículos que nós lemos, Jesus ele vai falar e citar de Moisés. Olha só que interessante,
Se a gente for olhar para o Antigo Testamento, se a gente for olhar lá para trás, e o pouco que nós conhecemos, o pouco que talvez você conheça do Antigo Testamento, se eu perguntar para você, qual foi o homem, a pessoa com quem Deus ele mais falou cara a cara no Antigo Testamento? Com certeza você vai falar a mesma coisa que eu penso: Moisés. Exatamente esse que Jesus ele vai citar. Porque o judeu, porque aqueles que seguiam a lei, Moisés para eles era um Deus. Moisés para eles era um Messias. Por quê? Porque Moisés falou cara a cara com Deus. Irmãos, quando você começa a ler o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai ver como que Deus ele fala com Moisés. Deus ele fala de uma maneira com Moisés, que é exatamente a maneira que nós queremos falar com Deus. É exatamente a maneira que nós queremos ouvir Deus falar com nós. Porque toda vez que a gente faz as nossas orações para Deus, o que nós queremos? Nós queremos ouvir Deus falar. Seja uma resposta confirmando o nosso pedido, seja algo que Deus ele chega e fale: não, você está errado. Mas nós queremos ouvir a voz de Deus. Olha só que interessante. Então no Antigo Testamento, Jesus ele vai citar, ele cita e vai falar de Moisés, e não teve ninguém no Antigo Testamento inteiro, na história da humanidade, desde Adão, sabe, até chegar em Jesus Cristo, não teve ninguém igual a Moisés, onde Deus ele falava cara a cara. Então Jesus ele vai chegar e vai falar que ele estava lá. Olha só que interessante. Moisés, quando ele foi chamado por Deus para ser o libertador de um povo que estava escravo por 430 anos, Moisés ele foi chamado de o resgatador e o libertador do povo. E Moisés, a vida inteira dele, das coisas que ele fez, Moisés ele é um tipo de Jesus Cristo. Ou seja, da mesma maneira que Moisés ele foi o libertador da escravidão do povo de Israel, Jesus ele é o libertador da nossa escravidão do pecado que nos leva para o inferno. Ou seja, ele é mais do que um libertador, porque através da sua morte, ele nos deu o direito, e nós que cremos nele, da gente chegar e a gente não ser somente liberto da morte, mas quando nós somos libertos da morte eterna, automaticamente nós temos a vida eterna na nossa vida. Então olha só, Moisés, daquilo que aconteceu, por exemplo, quando foi celebrada a primeira Páscoa, qual é o significado da primeira Páscoa? A Páscoa significa o quê? Passar por cima. O que era passar por cima naquela época? Moisés ele chegou e falou para o povo: olha, amanhã é o dia em que Deus vai dar a vitória, a libertação para a vida da gente, mas hoje à noite nós temos que comer a Páscoa, o Cordeiro, passar nos umbrais, ou chega, no batente das portas das nossas casas, o sangue desse Cordeiro em volta, para que o anjo da morte ele passe por cima, para que ele não venha a matar os filhos de Israel. Ou seja, o que é isso daí? Que nos libertou, que libertou aquele povo da morte. Ele mostra Jesus, que foi para aquela cruz, ele morreu para que nós fôssemos vivos, tivéssemos vida. Ou seja, Jesus é o Cordeiro, aquilo que significava a Páscoa para eles, do anjo da morte, para nós é o próprio Cristo que ofereceu sua vida em sacrifício, para que nós não precisássemos experimentar o gosto da morte. É óbvio que se nós morrêssemos, como é que nós iríamos chegar e sobreviver? Por isso que Jesus ele morreu em nosso lugar, para que através do seu sangue, através da sua vida, nós tivéssemos uma vida eterna diante da presença de Deus. Olha quantas coisas. Quando Deus chegou e falou para Moisés: constrói o tabernáculo, porque ali é onde eu vou chegar e vou habitar, porque ali é onde eu vou falar com você, porque ali é onde você vai sacrificar a mim. E quando foi construído o tabernáculo, quem Moisés ele chegou e colocou? Ele criou um cargo chamado de sumo sacerdote, que era o único que tinha direito, além dele, de chegar e entrar na parte onde se chamava Santo dos Santos no tabernáculo. E olha só que interessante, Jesus ele
é este sumo sacerdote, aliás, muito mais do que isso, porque Jesus ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele se ofereceu a si próprio para morrer como oferta e sacrifício agradável a Deus, por causa de quem? Nós. Ou seja, tudo aquilo, das coisas que foram acontecendo lá no passado, onde Moisés foi usado, Moisés foi falado diretamente com Deus, diariamente com Deus, e Moisés falava e Deus respondia, e Deus ele falava que ia fazer isso, ou seja, Deus ele ia falar aqui como falava para Moisés, eu vou castigar esse povo, e Moisés ele funcionava como quê? Intercessor desse povo. Quem é o nosso intercessor diante da presença de Deus? Jesus. Jesus, quando ele foi para o céu, Jesus, quando ele voltou para sentar ao lado do lado direito de Deus, ele sentou não somente para ficar assentado no trono como um rei, como um Deus, mas ele está sentado ali para quê? Para interceder pelas nossas vidas. Nós que somos chamados por Ele, aceitamos Ele como Senhor e seguimos os seus caminhos. Por quê? Porque mesmo sendo salvos, nós pecamos. E Jesus, imagina o seguinte, toda vez que a gente peca, o que acontece? A gente desagrada a Deus. Por isso é que nós temos que orar, nos arrepender dos nossos pecados, pedirmos perdão, a misericórdia de Deus. E Jesus, ele sabe o que ele fica fazendo na hora que a gente faz essas nossas orações? Ele está lá diante de Deus como um advogado. Qual é a função do advogado? Interceder por aquele a quem ele está advogando. E Jesus, ele é o nosso advogado perfeito diante da presença de Deus. Porque, irmãos, lembra do seu pior pecado, mesmo depois que você se converteu a Cristo. Lembra do seu pior pecado. Esse pior pecado nosso, irmãos, se a gente for olhar diante da lei de Deus, não tinha salvação para a vida da gente, irmãos. Mas porque nós temos Jesus como Senhor das nossas vidas, Ele está intercedendo a Deus, intercedendo ao Pai por nós. Por quê? Porque Ele nos conhece, Ele andou aqui nessa terra como homem, Ele sabe das coisas que nós sofremos, das nossas angústias, Ele sabe das coisas que nós fazemos ou pensamos ou nós queremos que não agradam a Deus. Ele sabe que nós vamos pecar, mas se nós tivermos um coração arrependido e contrito, pedindo perdão a Deus, em nome de Jesus, com certeza, Ele vai estar lá do lado de Deus para dizer: Pai, não nos consuma, porque eu conheço essa vida. Olha só como é forte isso, irmãos. Jesus do lado de Deus, porque Ele andou como homem nesse mundo, Ele chega e pede para Deus não agir com justiça ou com ira sobre a nossa vida, porque Ele conhece o nosso coração. Então olha como Jesus teve que andar como homem para sentir as coisas que nós fazemos. Jesus nunca pecou, mas Ele sabe o estado do coração da gente. Ele sabe que nós somos influenciados, Ele sabe que nós temos a tendência para fazer coisa errada, Ele sabe que o inimigo age em nossas vidas, em nosso redor, e algumas vezes nós caímos nas ciladas do inimigo. Nós não somos perfeitos, nós não somos pessoas onde a gente chegar e falar: eu nunca vou pecar. Não. Tem coisas nas nossas vidas, irmãos, que acontecem com a gente, que assim, é só tirar um pouquinho a gente do sério, que aí a gente se mostra de que maneira nós somos. É só chegar e fazer uma determinada coisinha, para chegar e mexer com toda a nossa estabilidade. E quando a gente sai da nossa estabilidade, irmãos, só Deus nos conhece. Somente Deus nos conhece e sabe como nós somos. Por isso é que nós precisamos de Jesus. Por isso é que não adianta chegar e falar: eu só sou salvo, estou na bênção. Não, irmãos. Nossa vida ela tem que ser uma vida de oração, tem que ser uma vida de buscar a palavra, tem que ser uma vida da gente chegar e testemunhar sempre, falar daquilo que Jesus tem feito. Sabe por quê, irmãos?
A gente chega e fala das coisas que Jesus ele faz, e aí alguém que nos conhece muito bem chega e fala: mas você faz isso, você faz aquilo, você é desse jeito, você não é do jeito daquilo que você fica falando para a gente, eu te conheço. Irmãos, nós não somos perfeitos, mas quando a gente começa a falar de Jesus, olha que interessante, quando a gente começa a falar das coisas que Ele faz nas nossas vidas, sabe que é um momento de reflexão para nós mesmos? Sabe que é o momento de nós chegarmos e ver que Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor que Ele tem para com Jesus, pelo seu amor que Ele tem para com os dele, que somos nós, né? Porque quando Deus Ele ama Jesus, Ele ama também a todos aqueles a quem Jesus ama. E Jesus Ele nos ama, mesmo nós sendo imperfeitos. Então, toda vez que a gente chega e começa a ficar falando de Jesus, alguém vem e aponta o dedo na cara da gente, sabe o que acontece, irmãos? A gente não tem que ter vergonha, a gente não tem que ter medo, a gente tem que chegar e falar: não, eu não sou perfeito, eu erro, e muito, mas Deus Ele teve misericórdia da minha vida quando Ele fez isso, quando Ele fez aquilo, quando Ele operou aquelas coisas na minha vida. E quando Deus Ele faz essas coisas, Ele faz por amor, Ele faz por fé nossa, em que quando nós dobramos nossos joelhos para clamar a Deus e pedir a Ele que Ele haja em socorro nas nossas vidas, não é porque nós merecemos, mas é porque nós tivemos fé. Porque merecer, a gente não merece nada, irmãos. Se a gente tivesse que merecer alguma coisa de Deus, a gente merecia que Deus Ele chegasse e acabasse com a nossa vida. Essa é a realidade. Mas por amor a Jesus e por amor àqueles a quem Jesus ama, Deus Ele é fiel para chegar e manifestar a sua glória nas nossas vidas. E aí nós temos que contar mesmo esse nosso testemunho. E quando alguém apontar o dedo para a vida da gente e falar: não, mas você não é assim, fala: eu não sou perfeito, eu erro, eu falho, mas eu vivo um dia após o outro, e eu quero tentar chegar ao caminho onde Jesus Ele quer que eu chegue, para que através de mim Deus Ele venha fazer obras maiores ainda, como Jesus Ele chegou e falou aí que nós lemos, para que a gente possa, ser usado por Deus para fazer obras maiores ainda, mas para que a glória seja única e exclusivamente de Jesus, de Deus, o nosso Senhor. Aí olha só que interessante, versículo 36 e 37 vai dizer assim: eu tenho maior testemunho do que o de João Batista, no caso, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito do que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado o testemunho de mim. Jamais temos ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. De que maneira Deus Ele chega e dá testemunho de Jesus? É só você lembrar e ver o que Jesus Ele fez. Ele curou cego, paralítico, coxo, surdo, leproso. Jesus ressuscitou mortos, coisa que ninguém tinha feito no passado. Somente alguns profetas do Antigo Testamento, alguns profetas ressuscitaram mortos. Jesus, Ele fez, com que endemoniados fossem libertos da garra do inimigo. Quem fazia isso, irmãos? Quem conseguia fazer todos esses milagres? E o maior de todos, qual foi? Jesus, Ele se ofereceu de sacrifício naquela cruz por nossas vidas. Porque através da sua morte, e a morte de Jesus naquela cruz, foi o motivo de pregação do Evangelho dos primeiros discípulos de Jesus. Irmãos, quando você chega e começa a ler no livro de Atos, quando você começa a ver as pregações de Pedro, quando você começa a ver o testemunho de Paulo, eles falando sobre a morte de Cristo, e a gente não fala. Sabe o que normalmente a gente fala quando a gente vai evangelizar as pessoas?
Sabe qual a primeira coisa que nós falamos? Deus ele pode te curar. Deus ele vai te curar se você se entregar a Jesus Cristo. A gente fala exatamente isso, irmãos. A nossa evangelização, a nossa pregação é muito diferente do que aqueles primeiros homens. Tudo bem que aqueles homens eles viram Jesus morrer, ressuscitar e ir para o céu. Paulo não viu, mas ele ouviu que era uma coisa recente na sua época. Mas da mesma certeza que eles tiveram lá naquele passado, no momento em que eles viveram e conviveram com Jesus, e viram ele morrer e ressuscitar, Jesus ele chega e fala para Tomé: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Se nós cremos isso daí, é motivo de a gente, quando a gente pregar, falar que Jesus morreu naquela cruz por nossas vidas. Falar que Jesus, ele não olhou para o nosso pecado, ele não olhou para o pecado desse ou daquele, mas por amor. Quantos de nós, irmãos, podem falar isso? Eu acho que quase todos nós, que não nascemos em berço evangélico, podemos falar isso daí. Por amor, Jesus, ele morreu naquela cruz por todos nós. Ou seja, nós que não nascemos em berço cristão, que viemos de fora do mundo, e hoje nós somos de Deus, nós podemos falar isso de boca cheia, que Jesus ele morreu naquela cruz pela minha vida, pela sua vida, sabe? Para que através daquela morte nós viéssemos ter vida. E a vida não é simplesmente a gente poder viver muitos anos, não, é viver eternamente diante da presença do Pai. A certeza, esse testemunho que a gente dá, é porque a gente, quando começa a falar e dar esse testemunho, é porque nós temos certeza que nós vamos ouvir essa voz do Senhor. Olha só que interessante, lendo aquele versículo novamente, versículo 25. Vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Irmãos, de todas essas coisas que já aconteceu, de todas essas coisas que nós falamos, Jesus ele é aquele que prega amor, prega fé, prega esperança como ninguém, sabe? Jesus é aquele que prega como a gente não pode nem falar com paixão, mas ele prega com a certeza e a convicção de que Deus sempre está com ele, e que se nós que somos amigos de Cristo, nós tivéssemos essa certeza, através da vida da gente, muitas coisas iriam acontecer, e não são milagres, mas principalmente pessoas estariam aceitando a Cristo nas suas vidas. E olha só, que Jesus confiou isso daí para nós. Lembra-se de Pedro, quando Pedro ele chegou e falou que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aonde Jesus ele chega e fala para Pedro que não foi homem nenhum, mas sim foi pelo Senhor, por Deus, que ele chegou e falou essa frase. E Jesus ele chega e fala para Pedro assim: em ti edificarei a minha igreja. Ou seja, quando a gente evangeliza, quando a gente fala do nosso testemunho, quando a gente fala das coisas de Deus, quando a gente prega Jesus Cristo, irmãos, não tem nenhum outro lugar que não seja a igreja que a gente tem que fazer com que essas pessoas elas compareçam. Ou seja, existem muitas pessoas, mas muitas mesmo aí fora no mundo, pessoas que elas arrebanham seguidores, pessoas, não igrejas, tá? Pessoas que arrebanham seguidores, pessoas que dominam outras pessoas, que se convertem através daquela pessoa. Ou seja, ela chega e dá o testemunho, ela prega, sabe, a palavra de Deus, mas para que a glória seja exclusivamente dessa pessoa. E a glória não é nossa, irmãos. A palavra de Deus ela é bem clara. A glória é de Deus. Ou seja, quando a gente chega e vai pregar o Evangelho, quando a gente chega e a gente ora, e um milagre acontece,
A gente não tem que fazer ninguém seguir a gente. A gente tem que fazer com que essa pessoa esteja na igreja. Porque é a igreja, a casa de oração, é a igreja, o lugar aonde Jesus ele chegou e falou que iria ser edificada a sua noiva, que iriam ser edificados aqueles que ele chamou para a salvação. Não existe esse negócio de chegar e falar assim: olha, você confessa Jesus como Senhor e Salvador e segue o seu caminho. Não existe isso, irmãos. Quando você chega e você vai pegar o Evangelho, alguém chega e começa a entender ou começa a sentir a presença de Deus e ela quer aceitar a Jesus, sempre mande ele para a igreja. Não faça essa pessoa ser seguidora sua. Sabe por quê? Porque nós somos falhos, nós temos erros, e quando a gente faz que alguém siga a gente, mesmo que ela não enxergue os nossos erros, passamos a ser o Deus da vida delas, e nós não somos Deus. Deus é o Pai que está nos céus, Deus é Jesus que é o Senhor das nossas vidas, Deus é o Espírito que habita no nosso coração para revelar a verdade, para mostrar para nós que Jesus, Ele era, Ele é e sempre vai ser o nosso Senhor, o nosso Rei. Por isso que nós temos que ter essa certeza, o dia que a gente partir desse mundo, irmãos, nós temos que ter essa certeza, que quando Jesus voltar, Ele chamar o seu povo, pode ter certeza, nós vamos ouvir e vamos nos levantar do túmulo com o corpo glorificado, com o corpo renovado para chegar e subir do céu juntamente com Cristo Jesus. Sabe por que eu tenho essa certeza de falar isso? Jesus ele vai falar desse mesmo livro de João, que ele é o bom pastor, ele sabe o que ele chegou e falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ou seja, tudo aquilo que a gente fizer, tudo aquilo que a gente pregar, tudo aquilo que a gente pedir a Deus para outras pessoas, não pega nem 1 milímetro que seja da glória que é somente de Jesus, da glória que é somente de Deus. Não pega absolutamente nada. Vocês se lembram da história do leproso Naamã? Que ele chegou e ele estava com lepra, e aí Eliseu chegou e falou: vai se banha lá 7 vezes no Jordão. E Naamã ainda até pensou: nossa, mas esse rio é fede, esse rio é sujo, o rio lá de onde eu venho é água límpida. A sorte de Naamã, que tinha um servo dele, chegou e falou: que te custa? Se o profeta falou para você fazer isso daí, que te custa? E ele foi e se banhou. E aí ele levantou o quê? Totalmente curado da lepra. O que ele foi fazer? Em agradecimento a Eliseu e não a Deus, em agradecimento ao profeta. O que ele foi fazer? Olha, está aqui um monte de joia e tesouro para você. Aí aquele que chega e olha para a cor do dinheiro, que é doido por dinheiro, vai aceitar. Eliseu ele falou o quê? Leva isso com você, eu não preciso disso. Mas aí depois o aprendiz Eliseu foi e aceitou. Falou: olha, o meu mestre chegou e falou para você: não, dá aqui que eu levo para ele, dá que ele resolveu aceitar. Quem ficou com lepra? O aprendiz Eliseu. Ou seja, a glória é somente de Deus. Quando Deus usar você para fazer alguma coisa, para que alguém seja salvo, para que alguém seja liberto, a pessoa chegar e vier te honrar como um Deus, irmãos, vai agradecer a Deus na igreja, porque nós não somos nada. Nós temos um monte de falha, um monte de erro, um monte de pecado, e a glória tem que ser somente daquele que é digno de toda a honra, de todo o poder e de toda a glória, que é Jesus Cristo nas nossas vidas. Porque se a gente fizer exatamente isso que Jesus ele falou, irmãos,
pode ter certeza, Deus ele vai te usar muito, para que essa palavra ela venha alcançar outras pessoas no nome de Jesus Cristo.